Amigos, boa noite. Mas é sensacional, cara. Sensacional. Muito bom. Bom, a gente tem que ver que daqui a pouco nós é que vamos estar sentados aqui, né? Vocês não, mas eu falo por mim. Mas, enfim, até porque eu tenho espelho em casa. Bom, pessoal, nosso tema, como você já pode ter visto, ele está baseado neste livro, Fonte Viva, que, aliás, nós temos aí na livraria, e caso você tenha interesse, se já que não o conhece, essa obra é muito interessante, o assunto está exatamente na lição 43, cujo título é Linguagem. Não só neste livro de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, como também Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Palavras de Vida Eterna, não são livros de mensagens. Na realidade, o autor espiritual trabalhou com os evangelistas, cartas de Paulo e Atos dos Apóstolos, aonde ele trabalha versículo a versículo, ou seja, parágrafo a parágrafo. E depende da obra, nós encontramos o mesmo versículo sendo analisado de forma totalmente diferente, dada a profundidade do ensinamento de Jesus naquele versículo. Em determinados trabalhos dele, né, nesses livros, às vezes ele não completa, ele analisa metade de um versículo ou de um parágrafo. É interessante verificar, neste particular, como o espírito não muda, não faz alterações num prazo muito curto, até porque a nossa natureza não dá saltos, a nossa natureza evolutiva não permite saltos, o que seria uma agressão em nós mesmos. Nós podemos, claro, podemos e devemos alavancar a nossa reencarnação, tirando dela o maior proveito possível, mas nunca aos saltos. Por que dizemos isso? Se você pegar a obra Renúncia, cuja protagonista é Alcione, também do mesmo autor, pela psicografia do citado médium, nós vamos encontrar o Frei Damião nessa obra Renúncia. E o Frei Damião é uma das reencarnações do Emmanuel. E ele, numa conversa com Alcione, ele diz: o Evangelho de Jesus é tão rico que ele não deve ser estudado capítulo por capítulo, e sim versículo por versículo. Interessante, porque essa estrutura e a história se passa no século XVII, no reinado de Luís XIV na França. Então vejamos, quase 300 anos depois, ele tem a mesma visão sobre o Evangelho do Cristo e vai trabalhar nessas obras exatamente versículo por versículo. Bom, ele vai nesta mensagem, ou nesta lição específica, ele vai buscar um versículo ou um parágrafo de uma carta de Paulo para Tito, no capítulo 2, versículo 8, onde Paulo diz: linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal de dizer de nós. A gente precisa verificar também se a tradução faz muito sentido, né, em relação à questão de adversário, coisa do gênero. Nós temos que... não dá para fazer anacronismo, né, pessoal? Pegar o conhecimento de hoje e jogar para quase 2000 anos atrás. Paulo desencarna em 64. Obviamente que pode haver aí alguma estrutura de entendimento de ou de uma tradução não muito adequada, mas o ponto central é a linguagem sã e irrepreensível, para que as pessoas não tenham nada, né, para dizer a respeito de como nós nos comunicamos. A respeito disso, nós vamos encontrar em Jesus, em Lucas, no capítulo 6, versículo 45, Jesus trazendo o seguinte ensinamento: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala
do que está cheio o coração. Claro que não é bem assim quando a gente consegue elaborar, não é verdade? Mas na hora que nós somos cutucados naquilo que nos interessa, nós abrimos o arquivo e não é mais aqueles arquivos de gaveta que a gente abria, saía aquele bafo de naftalina, né, e puxava lá as pastas. Ninguém lembra disso, né? Porque hoje, num clique você, pumba, dá a resposta, não é verdade? Num clique você dá a resposta, se aquilo te tocou nos teus interesses, não deu tempo de dourar a pílula, você dá logo a resposta. É o coração. A boca vai falar do que é coração, mas ele também vai ser registrado em Lucas, em Mateus, em 12:34, que ele diz, raça de víboras. Ele pegou pesado aqui, né? Pegou pesado, devia ter dado uma maneirada, mas raça de víboras. Pessoal, Jesus falava em aramaico. O aramaico se entendeu durante muito tempo que era uma língua morta. No entanto, encontraram 2 vilarejos na Turquia que eles falam o aramaico. A língua é tão limitada e tão simplória que se você, numa frase, alterar uma vogal, você muda o sentido da frase. É tão interessante porque aí nós vamos elaborando, né? Nós vamos refletindo sobre passagens de Jesus e num espírito crístico. Será que ele disse isso mesmo? Percebe? Porque é meio agressivo. Vamos buscar um outro ponto. Quando ele está crucificado, ele faz uma colocação, Pai, Pai, por que me desamparastes? Não faz o menor sentido de um espírito crístico, Senhor planetário, 100% consciência, a nossa é 5, quando na genialidade de um Einstein é 10. 100% consciência, é onde ele vai dizer em determinado momento, eu e o Pai somos um, não questão de perda de individualidade, mas é no sentido de ele estar na mente cósmica, que também não dá nem para saber o que é isso, né? Porque nós ainda não alcançamos, tudo isso no ainda, né? Porque nós estamos a caminho. Não é possível que uma criatura que diz assim, eles não sabem o que fazem, né? Expressando uma condição de amor absoluto, dizer, mas por que você me desamparou? Não é? É nítido o equívoco daquilo que foi ouvido ou daquilo que foi registrado posteriormente, porque os evangelhos vão ser escritos, depende do historiador, diz que 60 e poucos ou 70 anos depois. Então é muito forte, né? Mas enfim, é o que está registrado em Mateus, né? Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Talvez não fosse assim nessa condição, mas essa é uma realidade. E o poder da palavra, nós temos conhecimento. Aliás, esse cidadão aqui, Masaru Emoto, desencarnado em 2014, o trabalho que ele fez foi considerado pseudociência. Mas a homeopatia também é considerada por muitos como pseudociência. E nós devemos ter aqui uma série de pessoas que se cuidam ou já se cuidaram com homeopatia, não é verdade? Mas o trabalho que ele fez foi bastante interessante em ele mostrar a influência que a palavra tem, mas ele não usou só a palavra, ele usou música, etc. também, a influência que a palavra tem, e ele fez essas experiências na água. Isso é muito conhecido de todos, né? Mas nós sabemos da influência que a palavra tem no ambiente em que nós nos encontramos. Não é a questão daquilo que nós falamos para as pessoas, mas o que nós vamos impregnando, porque a palavra leva o nosso magnetismo pessoal. Considerando que o fato do pensamento é a palavra na dimensão paralela, né? E que age na mesma intensidade na dimensão paralela, até porque nós pensamos antes de falar, não é? Dá a sensação de que a gente fala ao mesmo tempo, mas não é. Tanto é que em trabalhos de transcomunicação
transcomunicação espiritual, onde se usa equipamentos para a transcomunicação, nós precisamos treinar a pergunta. Porque no grupo, quando você, antes de formular a pergunta, a resposta já veio. Porque, claro, né, o registro é o do pensamento, que é aquilo que se fala naquela dimensão. A resposta vem antes da pergunta que a pessoa faz para que o grupo tome conhecimento do que está sendo, né, indagado. E é interessante verificar que isso é tão real que nós vamos trazer uma das nossas experiências. Em muitas oportunidades, em contato com o nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, a gente pensava na pergunta, e ele dava a resposta. Pensava na pergunta e ele dava a resposta. Era de impressionar. Mas um dos fatos mais impressionantes foi numa das oportunidades que quem é do Triângulo Mineiro sabe como é o verão naquela região, né? É de você ficar parado no local e o suor escorrer, né, pelo braço e ficar pingando pela ponta do dedo. Quando está aquela... Isso, às vezes, à noite. E estava no Grupo Espírita da Prece, quem conheceu lá em Uberaba ou conhece, ele é um espaço pequeno, lotado, dentro e fora. E estavam naquelas noites de verão, mas bastante significativa a temperatura, e nós saímos do centro, que estava muito quente lá dentro. E, como nós saímos do centro, depois que terminou o trabalho, o Chico foi saindo e foi aquela multidão que andava em volta dele. E nós íamos embora no dia seguinte, logo pela manhã. E, claro, nós pensamos em nos despedir dele. Pensamos em nos despedir dele, mas estava aquela multidão toda e essa figura que vos fala pensou da seguinte maneira, disse, eu já tive contato com ele alguns dias, né, durante muito tempo, e essas pessoas não têm essa condição. Não pense você que eu sou uma grande alma e que eu estava querendo ser assim caridoso. Na realidade, se eu pudesse, eu ia lá tirar uma casquinha, como sempre eu fazia, dar um abraço e um beijo. Ponto. Não é nada disso. É que aquela quantidade de gente, eu queria me despedir dele, mas não deu. Não deu, eu saí e o veículo estava estacionado a umas 2 quadras. Quando eu estou chegando perto do veículo, vem uma pessoa correndo, dizendo, Humberto, volta lá para o centro que o Chico quer falar com você. Eu disse, a gente já pensa logo o pior, né? O que eu aprontei? Porque eu era muito jovem. Eu sou jovem há mais tempo agora, mas eu era muito jovem e às vezes ia um grupo de meninas, acho que eu já contei para vocês aqui, cantar lá para o Chico, que elas eram de um coral de Pindamonhangaba, e elas eram muito bonitas. E eu, às vezes, pensava na beleza do perispírito delas, percebe? E o cara estava captando tudo. Eu já tinha pago os meus micos, disse, mas eu não me lembrei na volta, dessas 2 quadras, eu não me lembrei de alguma coisa que eu já tinha aprontado. Eu voltei, ele já estava na porta do carro para entrar, em pé, eu voltei e disse, pois não, Chico, ele disse, não, eu queria me despedir de você. Ele havia captado, no meio daquela multidão toda, ele havia captado o que eu havia pensado sobre a questão de me despedir dele. Ou seja, quando nós falamos do poder que tem a palavra, e tem, por levar o nosso magnetismo e impregnar o ambiente onde nós vivemos, por isso a sugestão do Evangelho no Lar, se você não tem o hábito, adquira-o, porque não é só por conta disso, não é só porque há uma transmutação das energias locais, não apenas isso.
Ele é um ponto de referência para nós no estudo do Evangelho, para direcionamento da nossa própria espiritualização, e não necessariamente só para um determinado aspecto. Ele também atua nessa condição, né, faz uma alteração das energias existentes para uma condição mais equilibrada, oferecendo para nós melhores condições, inclusive de saúde, ou pelo menos minimizando determinados desconfortos, se nós temos eles até mesmo como provas, né? Mas, enfim, ele faz esse trabalho pegando a água, colocando música, ou então dirigindo determinadas palavras, congela a água e analisa os cristais dela. Aqui você tem alguns, né, deles, tá? O efeito de uma sinfonia do Mozart, a Imagine do John Lennon, Amor, esse Fujiwara Before e After, ele pegou a água da represa, uma das represas do Japão, que é Fujiwara, a água em estado natural, e depois submeteu a boas palavras. Veja a diferença, né? A questão de paz, de gratidão, e quando a gente quer matar alguém, né? Porque às vezes eu não sei o que eu faço, eu ainda não esgano essa criatura, está aqui o que acontece, isso é o que nós estamos emitindo. A água registra aquilo que nós estamos emitindo. Aqui mais alguns aspectos que se repetem, né, de sabedoria. O indivíduo ouvindo o heavy metal, nada contra o heavy metal, mas você vê a influência, né, de novo, e aqui um outro indivíduo chamando a pessoa de tolo. Isso é o que a gente, né, muito simploriamente faz com que impregna ou direciona em relação. Imaginemos que nós somos seres multidimensionais. A gente não vai falar de todas elas, mas são multidimensionais. Nós agimos ao mesmo tempo nas duas dimensões. Nós agimos na dimensão, estando no estado de vigília, né? Ou seja, despertas, através daquilo que nós estamos falando, e estamos, no mesmo tempo, agindo na dimensão paralela com o fator daquilo que nós pensamos, que na dimensão paralela, como dissemos, é palavra. Isso é tão interessante que, na década, nós trouxemos alguns dados científicos que, em 1967, esse psicólogo, nascido em 1939, tem hoje 86 anos, o Albert Mehrabian, ele foi o pioneiro nas pesquisas sobre a linguagem não verbal. E, mais recentemente, uma série de pesquisas, uma série de análises, de entrevistas e negociações comerciais, comprovaram que a linguagem não verbal, que você se comunica como um todo, né, responde por mais de 60% das mensagens transmitidas. Se você pegar isso aqui e fizer através de videoconference, vai dar na mesma, porque as pessoas veem a sua expressão, a nossa expressão, né? Ou seja, o corpo fala, o tom de voz e também, claro, a palavra. É interessante verificar que a comunicação é muito mais que palavras quando nós nos expressamos. Ela é composta por palavras, por corporal não verbal e por tom de voz. É tão significativo a questão da palavra que ela não é o percentual maior, como você já percebeu. Que André Luiz, nessa obra, Apostilas da Vida, vai na lição 16, cujo título é A Língua, dizer o seguinte: não obstante pequena e leve, a língua é, indubitavelmente, um dos fatores determinantes no destino das criaturas. Olha Jesus, né? A boca fala daquilo que está cheio o coração. Mas Jesus é atualíssimo. Olhai, né? Lembra do 13:33? A gente já falou aqui 200 mil vezes. Marcos 13:33. Porque é onde está completo. Olhai, e não é para ficar verificando a vida do vizinho. É autoanálise, no aramaico não tinha a palavra autoanálise, né? Então nem análise. Olhai, vigiai e orai. Né? Porque eu não consigo me vigiar se eu não me conheço. Pelo menos o mínimo.
Então eu preciso me conhecer um pouco para me vigiar naquilo, e não é vigiar naquilo que eu não estou fazendo bem, é me vigiar naquilo que eu estou fazendo bem para fazer melhor. Fez sentido para você? Me estimular. Porque nós não somos aquelas criaturas, não é, que temos um percentual gigantesco de imperfeições. Não é uma realidade nossa. Nós não podemos nos tomar pela mídia, que apanha meia dúzia que está fora da realidade, não é? Que é exceção, porque se 8 bilhões fosse exatamente o reflexo daquilo, esse planeta não existia mais. Aquilo ali é a exceção, por isso que dá notícia. Quem é da área aqui, se tivermos pessoas da área, sabe como é que funciona o processo. É aquilo que sai do normal. Nós não somos aquilo que sai do normal. Nós somos as criaturas que estamos estudando, trabalhando, produzindo, etc., seja dentro ou fora do lar, e não é home office, é dentro do lar mesmo, cuidando da família, seja como for, etc. Nós somos criaturas que estamos trabalhando essas questões positivas em nós mesmos. E essa vigilância serve para estímulo daquilo que nós produzimos, se não é claro que não é perfeito, porque nós somos espíritos em completude, pelo menos o fato é aquilo que nós estamos fazendo de melhor. E a oração, porque ela me fortalece o poder da autoanálise e, consequentemente, da vigilância. E olha André Luiz dizendo, né, se a língua não é, a palavra não é o percentual maior, ela já é um fator determinante no destino das criaturas. E como já dissemos outras vezes aqui, né, apesar dela ser um músculo, ela não cresce à medida que a gente fala mal da vida alheia. Não é? Veja como Deus é sábio. Ia ser um vexame miserável, que a gente ia pagar um mico miserável. Mas veja como esse percentual dela é de 7%, porque as palavras são 7% numa comunicação, o tom de voz 38% e o corporal 55%. O livro Fonte Viva que nós estamos utilizando foi lançado em 1956. Vai completar, no ano que vem, 70 anos do seu lançamento, daqui a alguns meses, né? Em 1956. Lembra quando o Albert Mehrabian fez esse trabalho? Esse trabalho é dele. 1967, 11 anos depois de que Emmanuel falou nesta lição, expressão, maneira e voz. São palavras diferentes para a mesma coisa. Ou seja, outra lição para nós refletirmos, não é? Nós não criamos, nós descobrimos. É tão interessante que se você... Nós vamos dar aqui uma outra obra, se é que você já não leu, vai se recordar disso, se não, é uma excelente leitura, que é o livro Os Mensageiros, do André Luiz, na psicografia do Chico. Quando o André Luiz está no campo da paz e ele olha à tela o martírio de São Dinis. O martírio de São Dinis é aquele caso que o Dinis era cristão e, evidentemente, foi sacrificado e cortaram a cabeça do Dinis e o corpo abaixou e pegou a própria cabeça na frente dos carrascos. E aí alguém gritou milagre, e aí já santificaram o Dinis, que virou são, né? Na realidade, a possibilidade existe. Através de efeitos de espíritos, utilizando do fluido vital ou ectoplasma do sujeito que está ainda impregnado e fazer o movimento acontecer é possível, através desse processo. Que muito provavelmente pode ser que tenha acontecido. E André Luiz olha para a tela e diz assim, belíssima esta cópia do sacrifício de São Dinis, porque o original está no Panteão de Paris. E aí o Alfredo, que é o dirigente do Campo da Paz, diz, não. O original está aqui. O que está lá no Panteão é cópia. Porque o Bonnat, o pintor, quando se desdobrava no processo do sono,
Veja lá o que você está fazendo quando você se desdobra. Veja lá. Ele saía, vinha até aqui, olhava a tela, de manhã ele despertava e dava continuidade na pintura. É um fantástico, né? Sabe por quê? Chama-nos a atenção no seguinte aspecto. A vida é um contínuo. A gente não dorme. Bom, alguns ficam anestesiados em cima do corpo, porque, né, come tudo que tem direito e vai dormir. Aí sai do... Como é que vai poder ir para a dimensão espiritual, não é verdade? Não tem como, né? Fica ali. Aí fica, estou tendo pesadelo dia e noite. Não, um cidadão numa empresa que eu trabalhava, disse assim, tenho pesadelo dia e noite. Eu disse, mas escuta, eu já estou fazendo tratamento no centro faz quase 1 ano e não resolve, os espíritos querem me pegar. Eu disse, desculpe uma pergunta, o que você come à noite? Eu disse, eu chego em casa por volta das 11 e eu como alguma coisa assim, como uma saladinha de batata com ovo, uma linguicinha frita. Eu disse, mas meu amigo, até o porco está correndo atrás de você quando você sai do corpo, vai querendo a linguiça de volta. É óbvio, é óbvio. Como é que a oxigenação não precisa acontecer para a digestão? Como é que você sai desse corpo? Não é? Nem que o cara diga, sai desse corpo que não te pertence, você não sai. Veja, mas esse contínuo é natural em nós. E quando a gente sai, nós vamos atrás daquilo que nos interessa e dos nossos desejos. Percebeu como Cristo é atual? Olhai, vigiai e orai, para não cair em tentações. O Márcio fez a prece do Pai Nosso, e na finalização do Pai Nosso, quando a gente presta bem atenção, diz, livrai-nos das nossas tentações. O que é a sua tentação? A minha, a nossa, senão aquilo que a gente gosta. Porque ninguém é tentado naquilo que não gosta. Não é? Porque nós somos criaturas frágeis e não más. Frágeis. A nossa fragilidade está no desconhecimento de nós mesmos. Uns são frágeis diante da mesa, outros são frágeis com a língua. E assim sucessivamente. Mas estamos falando da influência dela, né? E a influência da linguagem, a palavra pode ajudar ou prejudicar a quem utiliza e quem a recebe. Por isso, a importância de tomarmos um cuidado gigantesco quando nós falamos não só para a criança, mas as conversas no ambiente onde a moça esteja para ser mamãe. Porque aquela criatura que já se ligou com ela antes dela engravidar, vide capítulo 13, livro Missionários da Luz, título Reencarnação, para a gente ver em detalhes. Antes de haver o reencarne, o cidadão antes da gravidez acontecer, o cidadão que vai reencarnar, ou a cidadã, já está se ligando a ela, porque muita gente aqui, muitas mamães aqui, podem ter sonhado que ia ser menino ou menina, e às vezes tem uma ou outra que ainda diz com o nome que quer. Eu quero chamar José, eu quero chamar Maria. Deve ter gente aqui que deve ter passado por experiência desse tipo. Ora, esse indivíduo pode ter consciência. E o que está acontecendo ao redor dela, ele está captando. Da mesma maneira que, nesse período de 0 a 7 anos, que ele está ainda em processo reencarnatório, porque a reencarnação se fecha mais ou menos aos 7 anos de idade. Tanto é que até os 4, 5 anos, às vezes ele te dá resposta, de vez em quando, natural, uma resposta como se fosse um adulto, ou te faz perguntas como se fosse um adulto, não é assim? Em determinados momentos. Aí a gente diz assim,
Nossa, meu filho é um gênio. E depois de 7 anos ele fica medíocre. Não é que ele fica medíocre, é que o corpo toma toda a condição sobre a manifestação do espírito. Que ele vai trombar com outro problema de adaptação, finalizando a adaptação na adolescência, que é o conflito daquilo que eu fui para aquilo que eu vou ser. Imagina, nós já fomos adolescentes, né? A gente sabe como é que essa banda toca. A gente não tinha hormônios, nós tínhamos demônios, não é verdade? Porque é uma coisa, não é? E é uma situação que a ciência não vai, ainda não vai, neste particular, analisando a questão de que ali tem um espírito. Não teremos uma ciência religiosa, mas teremos uma ciência espiritualizada. Com certeza, as coisas não podem andar em separado. E o fato é que a linguagem, nessa relação, principalmente nesse período, é de profunda importância. Porque aquilo que for dito para o indivíduo é aquilo que pode, de repente, traçar-lhe o caminho da sua existência. Não é verdade? Seu burro! Seu imprestável! Acabou. Ele vai começar a fazer um trabalho de auto-boicote. Se aquilo, porque veja, não é a palavra apenas, é a dose de magnetismo. A gente vai tomar passe daqui a pouco e recebe, né, do médium o magnetismo dele mais os fluidos espirituais. Pessoal, às vezes você pode estar a caminho de uma enfermidade e aquela atuação corta o processo, como pode amenizar situações ou pode curar criaturas. A gente às vezes não tem noção, mas isso é um processo também de participação nossa, onde nós nos abrimos e o próprio magnetismo nosso, a própria energia nossa, é trabalhada no sentido de beneficiar a nós mesmos. Por isso que às vezes nós podemos nos dar autopasse, não é? O contrário também funciona. Você tem uma dor, nossa, eu não aguento essa dor. Pronto, está colocando uma carga de energia em determinado local que vai fazer o quê? Exponenciar o processo, porque essa energia, nessa descarga que está sendo colocada, exponencia o processo no local e a dor aumenta. É impressionante. Isso somos nós, somos potências impressionantes. Temos 8 octilhões de átomos no corpo, que se a gente transformasse em energia, nós iluminaríamos um estado dos Estados Unidos, o Texas, por exemplo, por 100 anos. Somos nós. Só. Não é verdade? E isso, então, não vai ter um poder impressionante? Mesmo diante, então, de problema, não transmitir desequilíbrio através da fala. O indivíduo pergunta para você, como é que você está? Eu estou ótimo, ele vira as costas, você desencarna. Mas ele saiu da tua frente bem, não é verdade? Estou ótimo. Olha, eu estou tão bem que eu estou até desconfiado de tão bem que eu estou. Mas eu estou muito bem. Por quê? Porque a criatura à sua frente pode estar, de repente, passando por situações muito complicadas. E aquilo que eu disser para ela, do meu estado, depende de como essa pessoa está, eu posso estar influenciando ainda para o pior o quadro em que ela se encontra. Não é um processo de vigilância? Tanto é que André Luiz vai dizer nessa obra, Agenda Cristã, que a gente também recomenda, o mal não merece comentário em tempo algum, até porque as dores alheias merecem respeito. Não é? Cada pessoa não carrega, falamos agora, carrega dificuldades, enigmas e dores. Não é justo aumentar o peso do próximo com queixas, aspereza ou maledicência. Até porque os efeitos são negativos. A queixa desencoraja, a aspereza fere, a maledicência confunde
E a expressão mal conduzida nos afasta a nós da verdade e da bênção do amor. Por quê? Porque eu fazendo as colocações desagradáveis, eu vou criando no meu entorno uma verdadeira capa energética que eu fico vivendo esta realidade e os aspectos positivos que a gente chama de bem, que a gente chama de verdade, que a gente chama de amor, não penetram. Nós passamos a viver uma realidade nossa. Você já conhece alguém que se queixa de tudo? Ou então que você pergunta como ela está e ela explica no detalhe. O que essa pessoa montou? Ela monta literal uma capa energética, um envoltório, aonde o que vem bate e volta, bate e volta. Quando é algo que não faça conexão. Quando faz conexão, é assimilado. Se a conexão é de queixa, assimila. Se a conexão não é de queixa, se é positiva, bate e volta. Aí você disse assim, mas não dá para ser feliz desse jeito. Não, não dá. Porque é uma questão de manutenção em relação como uma manutenção de plano mental. É por isso que Espiritismo não é novidadeiro, Espiritismo é Jesus colocado para nós de uma forma mais abrangente, porque a comunicação e as pessoas estão, quando ele vem, estão localizados há 2000 anos. Outro aspecto, a responsabilidade, então, é nossa sobre o controle interior. Coragem, então, nossa para dominar sentimentos e desejos descontrolados. E a palavra revela paixões ou virtudes. Por isso que Jesus disse, a boca fala daquilo que está cheio, o coração. Quanto mais eu busque aspectos positivos na vida, através de um esforço constante dentro das possibilidades, não é querer fazer autotransformação com martírio. Reforma íntima com martírio é um desastre. Aliás, vem Emmanuel no livro Leis de Amor nos socorrer dizendo, quando nós descobrimos um hábito desagradável, a pessoa já evoluiu. Não significa que este hábito foi substituído, porque hábito a gente não elimina, nós substituímos. Não significa que nós substituímos o hábito, porque nós sabemos da força dele. Aliás, é o Paulo que fala em Hebreus, em Coríntios, 1 Coríntios, tem muita coisa que eu sei que eu não deveria fazer, mas eu ainda faço. Ou seja, mas tem consciência sobre, por isso que o Emmanuel diz, já evoluiu, porque passou a ter consciência sobre. Passou a ter consciência, mas agora vem o esforço da substituição. Se eu tenho um vício de linguagem, eu preciso me esforçar para substituir para uma linguagem sem esse vício, não é verdade? You know, tu sabes, já ouviu ou não? Chega uma hora que você só ouviu, you know, né? Ou então tu sabes. E em português, tá, né. Entende? Jesus. Né? Você só ouve isso. Nós só ouvimos isso. Eu disse, alguém me informou que eu, num 3 minutos de conversa, disse 150 nés. Opa! Agora eu vou começar a me policiar. Você sabe que eu tinha um hábito de botar a mão no bolso. Eu tenho rinite, então já sei que eu tenho... Isso não é hábito, é problema. Mas eu tinha o hábito de botar a mão no bolso. Como você tem um púlpito aqui, você não está vendo. Mas quando eu fazia palestra ou aula e não tinha um púlpito à frente, eu tinha o hábito de botar a mão no bolso durante a aula ou a palestra. Até que alguém perguntou, o que você tem de tão importante nesse bolso que você fica toda hora colocando a mão? Era um aspecto interessante, né? Um aspecto que estava chamando a atenção.
Então a pessoa se desviava a atenção para ver o que eu estava fazendo com a minha mão no bolso. Mas, e para tirar a mão no bolso? Até porque era um apoio. Porque, claro, né, você está falando em público, naturalmente é uma conversa ampliada, essa é a estrutura de falar em público. Mas até você conseguir ampliar a conversa, né, dá uma certa insegurança. Né, porque a insegurança, via de regra, está numa situação que, às vezes, a gente, no processo educacional, foi classificado assim: você não pode errar. E aí é muito complicado vencer essa parte, não é verdade? Você não pode errar. Porque logo de pequeno, assim, às vezes, agora já não se usa mais, né? Mas olha, se você não obedecer a mamãe ou papai, papai do céu não gosta de você. Percebeu? São essas situações. Né? Por isso que ela tem uma força construtiva ou destrutiva. Ela destrói ou edifica, abala ou restaura, fere ou consola. Né? E tem elementos que são significativos, voltando a Emmanuel, 11 anos antes do Albert Mehrabian, expressão, maneira e voz na questão da comunicação. Se não cultivados, perdem-se oportunidades de crescimento, entendimento e elevação. Quantas vezes uma amizade, uma boa amizade se abala por uma colocação do tipo: não era bem o que eu queria dizer, mas disse. Não era, eu estou brincando. Mas é na brincadeira que você fala as verdades. E aí fica embaraçoso consertar a situação. É por isso a vigilância sobre nós mesmos. E a orientação do Paulo é bastante interessante, porque ele vai dizer para nós o seguinte: coloque equilíbrio no que você fala, no que nós falamos. Nem doce demais, nem amarga em excesso. Porque fica doce demais, fica fake, né? Fica falso. Vamos, meus irmãos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos. O que está acontecendo com essa figura? Porque não é a sua personalidade. A gente tem que se expressar como nós somos, porque aí é natural. Senão fica uma coisa totalmente falseada, mas também não amargo. Porque tem gente que é amarga. Você vai falando, você vai... Parece que tem um peso que vai vindo de cima para baixo. Aí quando você vai ver, você está rastejando no chão. Porque é uma coisa, é o bom senso sobre o processo. Mas ele diz: nem branda ao ponto de gerar insegurança, nem áspera ao ponto de quebrar simpatia. E ele traz, então, como conclusão: ideal, linguagem sã e irrepreensível, de forma que não me entenda como adversário, como interlocutor, não tenha nada de mal a dizer. E nós sabemos que nós podemos levar para as pessoas. Aliás, foi já citamos aqui em outras oportunidades, pedimos a sua paciência pela repetição. Uma entrevista com a Madre Teresa em Calcutá, quando ela estava encarnada, o repórter da BBC fazendo a entrevista, ela disse para o repórter: eu tenho como responsabilidade que a pessoa que esteja à minha frente saia melhor do que quando chegou. Fantástico, né? Porque nós somos esse elemento que pode fazer diferença na vida de uma pessoa. Às vezes a gente não... Claro que não estamos generalizando. Nós não acreditamos muito nisso. Porque é tanta pressão nos aspectos contrários a um posicionamento de um espírito que está aí, que está aqui.
que está num processo de evolução, que já conquistou um espaço gigantesco. Pare para pensar. Saímos de um estágio primitivista, estamos em expiação e provas, engatinhando ainda, mas estamos indo para uma condição regenerativa. Regenerar não é todo mundo bom. Regenerar é refazer-se, é curar-se, é modificar-se. Estamos indo num processo desse. É claro que nós vamos encontrar aspectos na sociedade planetária que ainda diverge de situações da grande maioria. É claro, isso é evidente, mas paremos para pensar, olha aonde nós nos encontramos, e Kardec didaticamente coloca mais dois aspectos a serem conquistados. Após esse nosso estágio regenerativo, estaremos na condição de espíritos felizes para depois galgar a condição de espíritos superiores. Somos nós. Quando o Cristo nos vê como Senhor planetário que ele disse, das ovelhas que o meu Pai me designou, nenhuma se perderá, ele não nos vê numa situação que nós estamos agora. Ele nos vê por completo, integralmente. Nós lá na ponta, na condição de espíritos superiores. Por isso que o investimento não para sobre a nossa sociedade planetária, enviando sempre missionários, atendendo a todas as comunidades, daqueles que uns se destacam mais. Não é? Nós tivemos contemporaneamente Masaharu Taniguchi no Japão, Irmã Dulce, Madre Teresa, Chico Xavier, um João Paulo, um Sai Baba na Índia, etc. Mas muita gente a mídia não alcança. Às vezes está na sua família, no grupo de amigos, se não é você mesmo. A criatura que vem com uma missão de trabalhar junto àquele grupo de parentes, amigos, etc., colegas de trabalho por vezes, que você é a diferença para essas criaturas. Você faz essa diferença. Porque se você não fosse uma criatura que fizesse a diferença, você não tinha reencarnado. Já pensou nisso? Mas a gente não pensa. Você não tinha reencarnado. Porque Deus não erra. Não tem erro de endereço, de localização, nem de família. Apesar de que às vezes a família do vizinho, nossa, parece que eu sou de lá. Vai morar lá com eles. Vai lá comer 1 quilo de sal com aquela turma lá do lado. Não é que a gente sabe, aí a gente vê como é que a banda toca. Então, se nós somos essas criaturas que podemos fazer diferença, façamos diferença com a paz. Desejemos paz, falemos em paz. Lembremos de André Luiz, o mal não merece comentário em tempo algum, mas a paz merece comentário em todos os momentos. E por falar em paz, muita paz a todos.